tarde a todos, a todas, nossos amigos, irmãos de ideal espírita. É com alegria que nos reunimos mais uma vez, agora em tempos de pandemia, de forma virtual. Hoje iniciaremos juntos o 9º encontro fraterno da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, com o tema Os Romances Históricos, de Emmanuel. Os encontros fraternos são momentos de estudo propostos pela área do estudo do Espiritismo da nossa casa, que tem como objetivo fazer reflexões em torno dos ensinos do Cristo e nas respostas, nas repercussões desses estudos na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Este ano, o 9º Encontro Fraterno vai acontecer em 6 momentos, em 6 módulos, a partir de hoje, aos terceiros sábados do mês, agora de abril até setembro, às 16 horas pelo horário de Rondônia e às 17 horas pelo horário de Brasília. E nós vamos ter como coordenador o nosso amigo, irmão, trabalhador incansável da nossa Federação Espírita de Rondônia, Jorge Alberto Elahá Canto. Boa tarde, Elahá. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Martinha. E boa tarde para o nosso pessoal da técnica que está aí no suporte para o nosso evento. Uma boa tarde muito especial para o Rubens, da Web Rádio Fraternidade. E uma boa tarde maravilhoso para todos que estão ligados conosco nesse evento que vai iniciar agora, a série do Centro. É um prazer hoje na presença de todos. O prazer é todo nosso. E todos nós podemos acompanhar esses estudos, esses encontros, pelos canais da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, aqui no YouTube e também no Facebook. Nós também estamos com parceria da Federação Espírita do Estado de Rondônia, da FERO. Um abraço grande à equipe da TI ali, da comunicação da FERO e da Web Rádio Fraternidade, já lembrada aqui pelo Elahá, o Rubens e a Divina, o nosso abraço apertado em todos esses que estão nos apoiando. Nós teremos, ao final da explanação do Elahá, 20 minutos de perguntas e respostas sobre as dúvidas do assunto que ele vai abordar. Temos que lembrar que não é um pinga-fogo. O pinga-fogo está acontecendo às segundas-feiras, às 9 horas da noite, pela Web Rádio Fraternidade, e nas quintas, pela Federação Espírita de Rondônia, às 8h30, horário de Brasília. Hoje as perguntas serão justinhas ao nosso tema. E nós vamos, então, passar a palavra para a dirigente da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, Marta Sartori, que também é a coordenadora da área da comunicação da nossa casa, que também vai estar lá nos bastidores, mexendo nas engenhocas, nas traquitanas tecnológicas que, com tanto carinho, estão possibilitando a gente falar da Boa Nova. O Elahá que diga isso, né, Elahá? Marta, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Elahá. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando. Para a nossa casa é uma alegria imensa estarmos reunidos, né, virtualmente, fazendo mais este encontro. E é isso, gente. Vai ser um encontro maravilhoso, onde vamos poder estudar durante vários meses. E aí, eu fiquei de fazer a prece também, né, Marcelinha? Já posso fazer? Isso, pode fazer a nossa prece. Tá certo. Então, tá. Então, vamos orar. Trazendo para o nosso
mente, para a nossa tela mental, a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Esse irmão grandioso, radioso, que tem nos sustentado, agradecemos Jesus por mais esta oportunidade, pela tua presença amorosa em cada coração, pelos teus ensinamentos, Senhor, que nos trouxeste a boa nova, que nos deste, Senhor, o Consolador prometido. E assim, diante dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, nós temos essas duas almas, amigos, espíritos, amigos, Emmanuel e o Chico, nos ofertando todos esses esclarecimentos, toda essa mensagem, trazendo o Senhor para que possa nós, cada um de nós, abrirmos as nossas mentes, abrirmos os nossos corações para que durante esses estudos possamos nos entregar a esta mensagem, a esta energia que já nos envolve, de profunda alegria. Gratidão, Jesus, por esta oportunidade. E peço também para seguir o nosso irmão Elahá, e pelo seu estudo, pela sua fala, que possamos ser colocados no mais íntimo da nossa, do nosso coração. Fica conosco, mestre, hoje e sempre. O áudio da nossa irmã estava um pouquinho com interferência, mas cada um de nós fez a sua prece íntima e estamos preparados, então, para passar a palavra para o nosso amigo Elahá. É com você. Mais uma vez, uma boa noite, uma boa tarde para todos nós e que tenhamos a oportunidade de tirarmos lições bastante proveitosas do nosso estudo desse momento que iremos fazer. Nosso objetivo hoje é conversarmos sobre Emmanuel, seus romances históricos, o desdobrar desse conjunto de informações tão precioso que tivemos a chance de receber através dos canais mediúnicos de Francisco Cândido Xavier. Por isso, não dá para a gente falar de Emmanuel, tratar da figura de Emmanuel e oferecer numa discussão o cenário dos romances que ele nos apresentou, sem nos debruçarmos primeiro sobre essa figura tão significativa para o movimento espírita e que, às vezes, com o passar do tempo, nós até, de certa maneira, perdemos um pouco a referência do que significou e do que significa a importância de Francisco Cândido Xavier no cenário do movimento espírita brasileiro e, evidentemente, do movimento espírita como um todo no mundo, em função da profusão da sua mediunidade, da multiplicidade de obras que ele nos deu a oportunidade de conhecer e a excelência dos conteúdos que foram recebidos. Chico, como todos nós sabemos, nasceu no ano de 1910. Um ano distante, longe de onde estamos agora. Não é uma realidade semelhante à que nós temos nesse momento. O século no qual ele nasceu, o início do século XX, era um período profundamente diferente do que nós temos agora. Era uma época no Brasil marcada por uma presença muito forte de uma única religião. Essa única religião tinha um domínio praticamente completo de todas as expressões de religiosidade que o Brasil possuía. Por esse motivo, qualquer outra ideia que diferisse desse pensamento dominante que a religião apresentava no Brasil
era interpretado como alguém que, de certa maneira, estava em desacordo com a norma, estava em desacordo com aquilo que era o apresentado como correto. É muito difícil para nós hoje, quando observamos a multiplicidade de religiões, a liberdade religiosa que o nosso país possui, a profusão de literatura que nós temos e, além de tudo isso, a interpretação que as pessoas hoje dão aos conceitos religiosos. É muito difícil para nós hoje conseguirmos fazer uma análise mais exata do ambiente no qual Chico Xavier se apresentou. Nesse ano de 1910, era um período em que não existiam obras espíritas sequer traduzidas. As obras que existiam, e que eram muito poucas, estavam todas em francês. As primeiras obras, no sentido de literatura em português, elas vão surgir com as traduções da obra de Guilhom Ribeiro. Então, nós tínhamos ainda fragmentos de tradução, alguns fragmentos que foram obtidos por companheiros de boa vontade, como Olímpio Teles de Menezes, que fazia a tradução de trechos de obras. Ele traduzia uma página e divulgava aquela página traduzida. Mas nós não tínhamos uma literatura efetiva. Então, para que o movimento espírita pudesse crescer, para que o espiritismo fosse conhecido, era muito difícil. As pessoas não tinham acesso a essa literatura, não tinham acesso a esses livros. Livros era uma coisa rara, difícil, cara. A imprensa era complicada, não existia outro instrumento para que a gente tivesse acesso a um conhecimento que não fosse a partir dos livros que tinham que ser importados. Então, os livros vinham de fora. Era muito mais difícil você obter essa literatura. Ela vinha em francês, ela era escassa, ela era cara, ela tinha que ser importada. Quando ela chegava no Brasil, não dava para ler. Porque você precisa conhecer francês para poder se inteirar do que o Espiritismo apresenta. Então, era um período bastante difícil para que o próprio Espiritismo se difundisse. Nós não tínhamos uma literatura específica em terras brasileiras. Pense no que significa você ter apenas, hoje, a literatura de Kardec e dos clássicos, como Leon Denis, Camilo Flammarion, Gustave Gelli, Ernesto Bozano, César Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, tudo no seu idioma original, nada traduzido. Muito difícil que a doutrina pudesse se desenvolver nesse cenário. E é exatamente nesse contexto, no ano de 1910, numa cidade pequeníssima do interior do estado de Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, que Chico vai renascer. Ele renasce, e a gente poderia imaginar, se ele vai renascer, vai contribuir com isso, ele vai renascer numa condição bastante abastada, com bastante condições para fazer o trabalho. Não. Ele nasce exatamente em todas as condições que seriam adversas para a possibilidade do cumprimento de sua missão. Ele nasce, primeiro, numa cidade do interior, bem pequena, sem acesso a grandes informações, ou seja, é um núcleo pequenino. Pedro Leopoldo é uma cidade muito pequena, distante do grande centro e com dificuldade de acesso à informação. Ele tem, portanto, dificuldade de conseguir acessar isso, porque ele poderia ter nascido numa cidade do Brasil, no Rio de Janeiro, que ainda que fosse difícil, mas tinha pelo menos acesso à literatura com mais facilidade. Não. Ele vai para o interior de Minas. E além de ter a condição de morar numa cidade pequena, com dificuldade de acesso à literatura, pobre. Ele nasce numa família muito pobre. O pai dele lutava com muita dificuldade para conseguir trazer o sustento para a família. Ele não teve as facilidades de um lar faustoso para cumprir a sua tarefa. Adicionado a esse processo, ele perde a mãe ainda bem criança. Ele fica órfão de mãe. E ele poderia ter ficado órfão de mãe, mas ele poderia ter tido uma madrasta que poderia ter suprido a figura materna e ter feito o propósito de compensar
as perdas afetivas, não aconteceu. A literatura que trata sobre a biografia de Chico Xavier nos dá conta de que sua madrasta não era um exemplo de mãe, não era um exemplo de cuidadora. E realizou uma série de atos desnecessários de serem lembrados, que indicam um desamor no processo de cuidado dos seus enteados. Então, vamos somar esses fenômenos. Ele nasce numa época desprovida de literatura em português. Nasce pobre, numa cidade do interior. Órfão de mãe, madrasta difícil, e ainda tinha mais duas características que ainda iriam se juntar a tudo isso. Ele teria uma família que era desarmônica. Havia muita confusão dentro do grupo familiar. E coroando tudo, uma obsessão terrível familiar que acometeu a sua irmã. Então, ele tem, dentro do cenário da sua vida, uma dificuldade muito forte. Nós temos uma obra que trata sobre a vida dele que poucas pessoas sabem. O livro Árdua Ascensão, de Victor Hugo, através da psicografia de Divaldo Franco, é a história de Chico Xavier, contada pela mediunidade de Divaldo. Então, é uma obra dedicada a Chico pelas mãos de Divaldo. E ali a gente vai encontrar algumas informações preciosas sobre sua infância, sobre todas as dificuldades que ele apresentou para que ele conseguisse realizar o trabalho que ele tinha para fazer. É um exemplo para nós, porque às vezes nós, quando nos deparamos com a necessidade de fazermos alguma tarefa e que a gente imagina que tenhamos alguma relevância do ponto de vista espiritual, nós queremos benesses. Nós queremos que as condições ideais nos sejam oferecidas para que a gente consiga fazer o trabalho. Observemos o caso de Chico. Ele não recebe nenhum dos instrumentos que a gente poderia dizer, isso aí foi muito importante, porque foi por aí que ele conseguiu. Ele teria tudo para dar errado, porque ele não recebe a estrutura que, de repente, nós gostaríamos de receber para a grandeza, a envergadura do trabalho que seria realizado por ele. Ele, portanto, recebe a condição de fazer uma atividade tão grandiosa num cenário profundamente adverso. Quem de nós que olhasse aquela condição daquele menino naquele cenário de tanta desassistência aparente, poderia ter a sensação de que estava fadado ao fracasso. Nunca é demais relembrar que quando Jesus renasceu, ele nasce num local onde não havia vaga para que ele nascesse. Seu parto é feito dentro de uma estrebaria, cercado de animais, sem as condições adequadas para o nascimento de uma criança. Nem berço o Senhor teve. Ele não teve uma pedra onde reclinar a cabeça e não teve berço que o recolhesse. Segundo a narrativa dos evangelhos, panos singelos forraram a manjedoura para que ele pudesse ali ser colocado. Imaginamos que manjedoura muitas vezes seja um local onde Jesus nasceu. Não é. Manjedoura é coxo, aonde animal come. O que se fez foi aproveitar o lugar onde os animais comiam e, colocando os panos, Jesus foi agasalhado nesse espaço. E quem olhasse essa cena pelos olhos profundamente materiais, iriam dizer, meu Deus, coitado desse casal, olha essa moça, tendo essa criança numa estrebaria cercada de bichos, sem ninguém para ajudar, não tem vaga para eles. Deus esqueceu esse casal. Mas se nós pudéssemos divisar a movimentação espiritual que acontecia naquela noite em que o Cristo nascia, se nós pudéssemos perceber a movimentação das entidades angélicas em torno daquele espaço, saudando o renascimento de uma criatura
inigualável para o planeta Terra, a encarnação do Cristo planetário e a possibilidade do cumprimento das promessas milenares que existiam, enxergaria de maneira completamente diferente o nascimento de Jesus. Da mesma forma, quando Chico renasce, quem olhasse pelo lado material diria: meu Deus, este menino está fadado a uma vida profundamente simplória e sem nenhuma significação para a humanidade. Não foi o que aconteceu. Segundo aquilo que a gente consegue recolher da sua biografia, Chico, desde tenra idade, iria apresentar uma capacidade incrível de comunicação com os espíritos. Ainda pequeno, conversava com sua mãe no fundo do quintal. E com ela, ele podia se consolar das suas dores, das suas dificuldades. Ainda bem pequeno, era com ela que ele conseguia travar um diálogo para poder, de certa forma, suportar as dificuldades que a vida lhe traria. A vidência, portanto, a faculdade da vidência, essa mediunidade, foi apresentada desde cedo. E ela não o abandonou durante toda a existência. E ele permaneceu com a capacidade de ver os espíritos durante todo o tempo de sua vida, de sua existência. Ele, inclusive, nesse processo de vidência, tinha a faculdade de perceber os espíritos o tempo todo, sem nenhuma dificuldade de repente, divisar o mundo espiritual onde ele estivesse. Ele até mesmo tinha algumas vezes que confundia os chamados vivos com os chamados mortos, dada a nitidez com que ele percebia o mundo espiritual. Com o tempo é que ele foi aprendendo a diferenciar esses fenômenos e dar a conta de que nós pudéssemos perceber um domínio mais efetivo da sua mediunidade no trato dos recursos que ele possuía. Uma atenção mais particularizada sobre a sua capacidade mediúnica nos dá conta de notar que o Chico dispunha de praticamente todas as mediunidades elencadas por Allan Kardec. Falava-se de uma mediunidade, ia ver, Chico possui. Ele era um canal aberto com o mundo espiritual em diversas formas de comunicação. Às vezes, nós imaginamos que Chico se comunicava apenas pela psicografia. Não. Chico tinha uma vidência incrível. Falam as pessoas que quando iam visitá-lo, pela primeira vez que chegavam, ele já chamava as pessoas pelo nome. Oi, fulana, como é que está você? E essa capacidade de chamar as pessoas pelo nome não vinha dele, porque ele, sendo médium, não era um recurso dele. É porque os espíritos que acompanhavam os visitantes apresentavam as pessoas a ele. Quando a pessoa chegava próximo, alguém espiritualmente perto dessa pessoa dizia: Chico, essa aqui é a Martinha, lá de Porto Velho. Ela trabalha lá na Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida. E aí, nessa hora, ele disse: ô Martinha, como é que está você? Como é que vai a sociedade? E aí, ele já conseguia ter com isso um processo de aproximação muito efetivo com as pessoas. Ele ficou muito conhecido pela psicografia, é fato, mas ele tinha faculdades muito interessantes além da psicografia em si. Ele tem 2 obras no elenco de todas que ele produziu, 2 que foram obras de psicofonia. Sim, são 2 obras escritas que as mensagens não foram recebidas por psicografia, elas foram recebidas por psicofonia. As obras são Vozes do Grande Além, cujo nome é bem sugestivo, Vozes do Grande Além, e no ano seguinte, uma outra obra chamada, a primeira é Instruções Psicofônicas, acho que é em 1952, e em 1953, Vozes do Grande Além. Esse trabalho foi produzido assim, era feita uma reunião de desobsessão, e no final dessa reunião, reservava-se um espaço para uma comunicação final
do mentor ou de alguma entidade que quisesse se manifestar, aproveitando o médium nesse momento de encerramento da reunião. E nesse ano, eles haviam conseguido um aparelho imenso, enorme, quase o tamanho de um frigobar, chamada gravadora. Eles conseguiram uma gravadora, seria um gravador, e colocavam essa gravadora enorme em cima da mesa e registravam a comunicação psicofônica que Chico recebia e depois passavam para o papel. No prefácio dessa obra, a primeira delas, a Instrução Psicofônica, no prefácio é dito que, infelizmente, a psicofonia, ao ser transferida para o papel, não conseguiu traduzir a emoção das palavras que se perderam na hora que foi transposto para dentro do livro. Mas que a energia das palavras, a emoção daquilo que era dito, era profundamente intenso nesse processo de comunicação dos espíritos com os homens. Chico tinha muitas faculdades. Faculdade de mediunidade olfativa. Nossa, quantas pessoas chegavam próximo do Chico e sentiam cheiro de rosas. Há um caso que contam que uma vez Chico estava dando passe na casa, normalmente, como qualquer outro, na casa que ele participava, e quando ele acabou de dar o passe, sentiu-se um cheiro de rosas no ambiente, um cheiro de rosas. Cheiro de rosa, o que é isso? Aí o Chico disse, fui eu fui dar o passe no menino, e quando eu fui dar o passe, eu percebi que ele era ex-suicida. E aí eu fiquei tão comovido de ver, que aí eu me concentrei mais para poder dar o passe nele, e algumas entidades vieram para auxiliar a tarefa, envolveram com um perfume de rosas o garoto. E realmente o perfume ficou muito forte durante toda a reunião. Quando a reunião acabou e o pessoal foi embora para casa, eles usavam uma garrafa de café para que durante o período que era longo de passe em muitas pessoas que vinham à reunião, no final eles tomavam aquele café, né, enquanto estavam fazendo a tarefa, porque ela era muito demorada. Então a tarefa acabou, uma das pessoas que havia trazido o café para a reunião levou a garrafa com o café que sobrou para casa. Quando chegou em casa, a moça que trabalhava na casa foi abrir a garrafa para derramar o café na pia que havia sobrado e disse, por que este café está com cheiro de rosas? O café, dentro da garrafa térmica, ficou com cheiro de rosas, em que pese o cheiro do café ser extremamente forte. Então, ele tinha muitas faculdades, muitas. E há uma particularmente que Chico possuía, muito significativa, e que são poucas as pessoas que têm notícia de que ele possuía, que era a mediunidade de materialização. Sim, Chico materializava espíritos. Ele produzia fenômenos de produção de ectoplasma e, a partir dali, modelavam-se espíritos a partir do ectoplasma que ele produzia, e muitas materializações foram feitas a partir da mediunidade de Chico. Alguns que assistiram a essas reuniões falavam que ele tinha uma faculdade tão intensa de mediunidade que as entidades que se materializavam com as energias que Chico emitia apareciam luminosas. Elas não simplesmente se materializavam, mas elas irradiavam de si uma energia que fazia com que elas fossem visíveis de maneira muito mais intensa na semi-obscuridade. Nas múltiplas reuniões de materialização que Chico teve a oportunidade de participar, houve uma muito singular. Ele estava em processo de transe e começou a doar o ectoplasma, e várias entidades começaram a se manifestar, não somente uma. Ele materializou vários espíritos naquele dia. E as pessoas estavam sentadas, e os espíritos materializados estavam circulando entre as pessoas, próximo à assistência, enquanto o médium estava dentro da cabine em transe. Num dado momento em que essas entidades estão ali passeando por entre os que estavam participando da reunião, esses espíritos param, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Eles param, ficam como que em sobressalto e não se movem mais, ficam parados, como se tivessem recebido uma notícia, e todos se viram na direção de onde ficava a câmara
onde aconteciam as materializações. Eles se viram para a câmara e ficam olhando para a câmara, esperando o que iria acontecer. E aí, na hora que eles estão virados, ninguém está sabendo o que está acontecendo, sai uma outra entidade de dentro da cabine, um senhor idoso de barba, vestido com uma túnica branca e um cajado na mão. Quando ele se vira, que aparece para as pessoas, todos os que estão na sala, os espíritos materializados que estão naquela reunião, se abaixam, se curvam diante da entidade que entra e começam a dizer assim: ministro, 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 e ficam todos curvados de cabeça baixa, e a nova entidade que se aproxima bate o cajado no chão e diz: boa noite para todos, o meu nome é Clarencio, eu sou ministro de nosso lar. Clarencio, ministro de nosso lar, personagem da obra Nosso Lar, não é uma ideia, é alguém. E Chico produziu materializações de Clarencio. Depois de algumas reuniões de materialização que ele havia feito, esses fenômenos foram, então, paralisados. O mentor de Chico considerou que já era suficiente o número de materializações que haviam acontecido e decidiu que esses fenômenos não eram mais necessários, porque o objetivo deles era apenas mostrar a realidade do mundo espiritual, dar uma prova viva de que o mundo espiritual existe, trazer uma comprovação da imortalidade, mas que essa não seria a missão do médium. A responsabilidade dele não era de materializar espíritos. Ele teria vindo para materializar ideias. E a partir desse momento, as sessões de materialização por determinação do mentor de Chico deixam de acontecer e ele se dedica especificamente para o fenômeno da materialização, da psicografia. Quem era esse mentor? Quem era esse espírito que tinha a responsabilidade de cuidar das questões referentes à existência de Chico Xavier? Sabemos pela doutrina espírita que sempre que reencarnamos, há um ou mais de um espírito que são responsáveis pelo direcionamento da nossa encarnação, que acompanham de maneira mais próxima o desenvolvimento das partes mais significativas do desenrolar da nossa existência e que possuem uma vinculação mais estreita com o reencarnante, assistindo-o nos momentos de necessidade, promovendo assim todo um grande movimento de assistência espiritual que na literatura clássica cristã é chamado de anjo da guarda, mas que o espiritismo prefere chamar de espírito mentor, espírito guia, espírito protetor, mas que é uma entidade que tem uma vinculação com o médium, é sempre de grau espiritual superior a ele, nunca o abandona mesmo que ele fracasse e que está a postos na necessidade que esse indivíduo apresente para o desenvolvimento de suas atividades. Especificamente, para o caso de Chico, a entidade que coordenou sua atividade como um todo chamava-se Emmanuel, objeto da nossa discussão da tarde de hoje. Emmanuel foi uma entidade que apresentou-se para Chico quando ele tinha 21 anos de idade. A primeira vez que ele aparece para Chico é em 1931, próximo de uma cachoeira, é que ele tem a oportunidade de conhecer, e Emmanuel propõe a ele que, se ele estivesse disposto, eles teriam um grande trabalho para realizar junto, mas ele precisaria estar disposto aos sacrifícios, às renúncias e à disciplina que ele precisaria manter para que todo o trabalho que estava previsto de acontecer pudesse então se realizar. Chico afirma que aceitaria o que fosse necessário para fazer o trabalho que fosse preciso, e essa entidade, chamada Emmanuel, então, passa a acompanhar de maneira mais efetiva os trabalhos que seriam realizados no médium.
ele passa a ser uma espécie de supervisor da atividade mediúnica dele, e se mostrando como sendo o seu mentor. Ele aparece em 1931. Em 1932 é quando Chico começa a produção de suas obras. O livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira das obras que Chico produz, já é após a visita de Emmanuel, já é após o aceitar de Chico no processo de supervisão que Emmanuel proporia para o seu trabalho. Ele vai, então, promover durante 7 anos um processo de aproximação progressiva de Chico, acompanhando o desenvolvimento de sua tarefa mediúnica. Mas ele não vai ser o primeiro a escrever por Chico. Chico só vai receber uma obra de Emmanuel 7 anos depois da sua primeira aparição. Ele vai escrever Emmanuel vai escrever através de Chico a 5ª obra que Chico recebe. A primeira obra de Chico, Parnaso de Além Túmulo, que é um livro marcado por uma quantidade significativa de poetas portugueses e brasileiros que indicam efetivamente um fenômeno impressionante. Porque se escrever em um estilo dá a uma pessoa o direito a uma cadeira na Academia de Letras, quem escrevesse em todos os estilos deveria receber quantas cadeiras? Ou se admitia que a obra era mediúnica e que, portanto, não era dele, assim não merecia nenhuma cadeira, ou ele teria que ser detentor de várias, uma vez que ele tinha a habilidade de fazer sonetos, cestilhas, redondilhas maiores, redondilhas menores, versos alexandrinos, bissonetos, as várias formas de construções nos modelos dos poemas estavam todos sendo apresentados por Chico nessa primeira obra, quando ele tinha 22 anos de idade. E aí, Emmanuel já estaria no processo de supervisão desse trabalho. A segunda obra, recebida da própria mãe de Chico, aquela que durante a sua infância o assistia e o envolvia e o dava força para que ele perseverasse, vai escrever a segunda obra, chamada Cartas de uma Morta. Terceiro, é uma obra chamada Palavras do Infinito, recebida por diversos espíritos. Espíritos diversos escrevem sobre ela. A quarta das obras é uma obra escrita por Humberto de Campos, ainda com o nome de Humberto de Campos, sem ser Irmão X, mas Humberto de Campos. A primeira de todas elas é Crônicas de Além Túmulo. É o primeiro de todos os livros que Humberto de Campos iria fazer. Essa é a quarta obra. E a quinta, aí Emmanuel se apresenta efetivamente, produzindo a primeira literatura pelas mãos de Chico. A primeira. Esse livro, como ele não tinha noção de que viria muitos outros, recebe o título de Emmanuel. Então, a obra Emmanuel, por Emmanuel, é a primeira das obras que temos a possibilidade de receber, isso em 1938. Ele começa a se encontrar com Chico, a se comunicar em 31. 7 anos depois vem a primeira obra, que é uma obra muito interessante, produzida por ele, em que você vai ter a oportunidade de ver um desdobrar muito filosófico, um Emmanuel muito voltado para a definição de conceitos, parecido com a obra O Consolador, só que não como pergunta e resposta, mas são ditados espirituais sobre diferentes assuntos da nossa sociedade, abordando várias informações de vários âmbitos das ciências. E a segunda obra que a gente vai receber da mediunidade de Francisco Cândido Xavier é uma obra magistral, conhecida como sendo uma das 10 melhores obras do século XX. A segunda obra. A primeira é Emmanuel. A segunda é uma obra estudada até hoje e que serve de base, ela é chave para a resposta de muitos mistérios com relação à história da humanidade. A segunda obra trazida do mundo espiritual para o mundo corporal por Chico, abrindo para nós um cenário extraordinário, isso em 1939, a obra é escrita em 38, mas ela é publicada em 39, é a obra chamada A Caminho da Luz.
Essa obra, que é a visão da história da humanidade sob a ótica espiritual, revela coisas importantíssimas. Ali vamos conhecer a história dos capelinos, vamos entender o fenômeno de construção da vida na Terra e todo o grande mecanismo que se deu do ascendente espiritual na história da humanidade, nos revelando a presença do divino nas nossas questões humanas. É uma coisa maravilhosa. Essa obra, chamada A Caminho da Luz, é a história da humanidade sob a ótica espírita. Vai ser, na verdade, a 8ª obra que Chico recebe. Só que a 6ª obra, que é a segunda de Humberto de Campos, era Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que seria a história do Brasil à luz da espiritualidade. Então vejam como essas primeiras obras, elas têm uma substância muito forte. Nós estamos apoiados, em termos das verdades espirituais que estudamos, nas obras que foram trazidas por Chico desde o princípio. A segunda obra de Chico já é a segunda obra de Emmanuel já é o A Caminho da Luz. A segunda obra de Humberto de Campos já é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. São 2 obras que trazem as histórias do país e do planeta sob a ótica do mundo espiritual, rasgando horizontes extraordinários sobre essa questão. Então, Emmanuel vai fazer todo o trabalho de supervisão dessa atividade ao longo do tempo por aquilo que Chico iria produzir. Então, nós já vamos encontrando uma afinidade muito grande entre Emmanuel e Chico ao longo de toda a sua existência. Os estudiosos da biografia de Chico, aqueles que se dedicam a tentar catalogar o que ele fez, afirmam que foram produzidas 412 obras psicografadas, 412. Mas existe uma quantidade de cartas consoladoras recebidas de pessoas desencarnadas para seus familiares, que se fossem reunidas dariam mais outras centenas de obras. Se nós imaginarmos o volume de anos que Chico produziu esse trabalho, a quantidade de cartas recebidas, fizermos as contas, nós vamos descobrir que existe uma outra literatura não computada, feita das cartas consoladoras que Chico teve a oportunidade de nos oferecer. Ao todo, de tudo que Emmanuel conseguiu produzir para nós, ele, ao todo, produziu, por Chico, 149 obras. Existem 149 livros pela assinatura de Emmanuel através das mãos de Chico Xavier. Mas, apesar dele ser o autor direto de 149 obras, as 412 obras que ele produziu, e mais essas outras centenas de mensagens consoladoras que ele teve a oportunidade de deixar às famílias que lhe procuraram em busca de um alento, essas outras milhares de mensagens recebidas também aconteceram sob a supervisão de Emmanuel. Ele foi, portanto, o supervisor completo de todo o trabalho de Chico. E nesse cenário de trabalho que ele teve a oportunidade de construir, se a gente for contabilizar as coisas que ele fez nessas 412 obras que ele nos trouxe, é possível classificar essas 412 obras em 7 tipos diferentes de mensagens. Poesias, que às vezes as pessoas dizem, mas por que trazer poesia? Por que esse aspecto estético? A poesia tem um dom impressionante de conexão com o mundo espiritual. Quando você lê uma poesia e você recita, dizem os estudiosos que isso promove no cérebro um desacoplamento dos processos de perturbação. Porque o cérebro não sabe se você está cantando, se você está falando, se você está fazendo o quê. Então, essa dificuldade de entender o que se passa quando a poesia é lida, quando você penetra o âmago dos versos, promove uma desconexão dos processos de perturbação que você possa ter. É como cantar. Quando a gente está muito perturbado, a gente canta e, ao cantar, se a música é boa, a gente se desconecta das entidades que nos perturbam.
as poesias não era um puro apelo estético, não era uma simples curiosidade, é para oferecer aos homens o dom de, através da poesia, fazerem um mergulho nos seus textos e promoverem com mais facilidade a desconexão das entidades perversas que muitas vezes procuram nos perturbar. Então, um primeiro grupo de obras que Chico recebeu são as poesias. São inúmeras, não é só Parnaso de Além Túmulo. Nós temos várias obras de Chico que são obras recebidas de autores diversos, sempre tratando das questões de poemas. Nós temos um livro dele, Volta a Bocage, que é só de Bocage, mas a literatura, Antologia dos Imortais, Correio Fraterno, Parnaso de Além Túmulo e tantas outras, elas trazem vários autores oferecendo suas poesias. Um segundo grupo de obras que Chico recebeu eram obras que traziam contos ligeiros. Não são histórias longas, são geralmente livros com 40 capítulos, são histórias curtas que Emmanuel também teve a responsabilidade de coordenar. O grande autor dessas obras de conto era Humberto de Campos, que depois passou apenas a assinar-se como Irmão X. Ele retira o nome dele por questões de direitos autorais, ele então usa o nome Irmão X, mas a gente sabe que é Humberto de Campos e continua produzindo sua literatura com esse novo pseudônimo. Além dos livros de conto, que são muito interessantes, muitas histórias sobre Jesus, curiosidades dos centros espíritas, aconselhamentos, visitas, entrevistas que são feitas nessas obras, nós temos histórias mais curtinhas, que podem ser até usadas em grupos de estudo, porque elas não são muito longas e que trazem bastante conteúdo de análise para todos nós. O terceiro grupo de obras que também foram recebidas são as obras de estudo. Nossa, Chico teve a possibilidade de psicografar, sob a orientação de Emmanuel, muitas obras de estudo, muitas. Emmanuel, na verdade, foi um dos grandes autores das obras da parte de estudo com relação à doutrina espírita pela mediunidade de Chico. Ele fez muitas obras de estudo. Pegava uma obra, trabalhava o estudo dela. E ele, além desses estudos, tem algumas que são estudos particulares da codificação. O livro Religião dos Espíritos, estudando o livro dos Espíritos. O livro Seara dos Médiuns, estudando o livro dos Médiuns. O livro O Espírito da Verdade, que é de vários autores, não só de Emmanuel, mas de vários autores sob a coordenação dele, estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos Justiça Divina, um que eu amo demais, estudando a obra O Céu e o Inferno, e o livro Roteiro, que faz análises de trechos da Gênese de Kardec. Então, além dessas obras, ele fez muitas obras de estudo através de Chico, e outros autores também, através de Chico Xavier, também trouxeram muitas informações. Emmanuel também nos legou, através de Chico Xavier, um material riquíssimo de estudos evangélicos, que diferem do primeiro, porque não são estudos de doutrina espírita, são análises de exegese, de textos, principalmente do Novo Testamento, em que Emmanuel se debruça sobre eles para tentar investigar uma interpretação dessas passagens à luz do Espiritismo. E aí gerou a série Fonte Viva, e além dessa série, outras obras que também enriquecem, além do Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, nós temos o série Palavras de Vida Eterna. Meu Deus, são 8 ao todo que constituem esse elenco de obras que analisam os textos evangélicos. Chico também nos ofereceu, através da supervisão de Emmanuel, mas pelas mãos de André Luiz, obras do mundo espiritual. A série do mundo espiritual que começa em Nosso Lar e vai atravessando as diversas obras, oferecendo para nós um cenário do mundo espiritual. Observemos que todas as obras de André Luiz, o prefácio é de Emmanuel.
É ele que prefaceia, porque como ele é o mentor da obra de Chico como um todo, ele é o prefaciador da literatura que Chico produzia. Um outro sexto tipo de obras que Chico produziu são as cartas consoladoras. As cartas consoladoras são aquelas mensagens que foram reunidas e que foram colocadas em livros, formando com isso um material muito interessante, como, por exemplo, somos 6, jovens no além, crianças no além, motoqueiros no além, várias mensagens que vão sendo oferecidas para nós, para que a gente consiga interpretar o que se passa no mundo espiritual de maneira mais nítida. Então, André Luiz, sob a supervisão de Emmanuel, ofereceu para nós todo o material que a gente tem. Aí nós temos 6 tipos de literatura distinta recebida por um único médium. Mas hoje o nosso assunto é tratar especificamente de um 7º tipo, os romances recebidos por Chico Xavier. Os romances que, a bem da verdade, foram escritos por Emmanuel. Emmanuel, apesar de ser o mentor de Chico, apesar de ser o supervisor da obra como um todo, apesar de ser, além de ser o supervisor do trabalho de todos os outros autores que escreveram através de Chico, de cuidar da sua existência para que ele pudesse ter sucesso no que ele vinha para realizar, além de todas essas coisas, além de ter produzido as obras que produziu das análises evangélicas, dos textos de estudo, deixou para nós 5 romances excepcionais. Quando você compara a qualidade do romance de Emmanuel com outros que a gente encontra e que são produzidos mais recentemente, você vê que a qualidade não é a mesma. Onde está a diferença? A diferença está na densidade literária do texto. Começa pelo dom de poder escrever as coisas de forma que transporta o leitor para as paisagens que estão sendo descritas. Ele consegue construir as frases sem ter uma linguagem rebuscada, mas ele consegue ter uma certa erudição na linguagem que faz com que o livro seja de excelente qualidade literária. Não é um livro mal escrito, não é um livro de linguagem muito coloquial. Emmanuel, quando escreve, ele coloca uma nobreza no texto, ele constrói as frases, ele consegue dar um dinamismo naquilo que ele está apresentando, que você quase que sente o cheiro dos lugares onde você está. Então, ele tem o dom de fazer isso, mas, ao mesmo tempo que faz isso, não é um texto lento. O texto é rápido, o texto é ágil. As histórias são densas porque há muita coisa que acontece. Uma das características dos espíritos que são elevados é o dom de falar muita coisa em poucas palavras. Você pega, por exemplo, um daqueles livros evangélicos, cada parágrafo daquelas análises de Emmanuel tem coisa para comentar. Isso demonstra que é um espírito de elevada hierarquia espiritual, porque espíritos elevados, eles têm como característica o poder de síntese. E nas obras de Emmanuel, nos seus romances, o poder de síntese é uma coisa extraordinária, porque as histórias são muito densas. Você vai contar um romance desse, é muita história para pouco tempo. Você, quando começa a ler, você não quer parar, porque a cada página novos acontecimentos vão se dando e você vai mergulhando na mensagem. Então ele tem como primeira característica o estilo nobre. Uma segunda característica, a velocidade da narrativa, a densidade da história. Como a história acontece muita coisa, como é um enredo que prende, como é uma história que não é maçante. Essa é uma segunda característica. A terceira característica é o grau de instrução doutrinária que os livros possuem. Essa é a terceira característica que a gente encontra nesses romances. Você lê e você vai tirando exemplos, reflexões. Não é uma história que você vai lendo e não se sente chamado para o que está acontecendo.
os livros chamam você para dentro da história. Você é como que arrastado para dentro da narrativa e o seu coração começa a viver dentro do cenário que a obra está propondo. Então, essa capacidade de levar um aspecto instrutivo por aquilo que está sendo apresentado é fantástico dentro desse ambiente que os livros oferecem para todos nós. E última dessas características é o dom de emocionar. É difícil conseguir ler esses romances sem chorar. Eles possuem passagens antológicas dentro da história do movimento espírita. Quando alguém fala de determinado romance, diz, e aquela passagem? E todo mundo, quando li chorei. E as pessoas releem e choram quando releem. Elas estão impregnadas de um magnetismo interessantíssimo, que fazem desses romances indiscutivelmente pérolas, obras-primas da literatura mediúnica universal, porque são textos construídos dentro de um bom gosto literário excelente, de uma velocidade de narrativa extraordinária, de um dom maravilhoso de conseguir transportar as pessoas para dentro dele, de oferecer o dom de nós sentirmos os exemplos nos tomando e, através das instruções doutrinárias que advêm dessa literatura, oferecer a nós o dom de nos sentirmos dentro da história e nos emocionarmos com o que acontece. O primeiro desses romances que nós temos a oportunidade de conhecer é um romance que vem a lume em 1940. Em 1939, Chico começa a receber algumas informações sobre a possibilidade de escrever esses romances. Emmanuel se manifesta dizendo que ele está se preparando para escrever a história do senador romano. E pede que as pessoas orem a Deus para que ele tenha permissão, autorização, condições de colocar no papel a história do senador para que ela nos sirva de exemplo. E essa informação chega e pouco tempo depois a obra começa a ser psicografada. Não demora muito tempo. Ele começa a produzir. É uma obra densa, muito forte, que vai contar 2 encarnações de Emmanuel numa obra só. Vai falar de sua encarnação como Públio Lentulus Cornelius Sura. Públio Lentulus Cornelius Sura seria bisavô de Públio Lentulus Cornelius. Logo no começo da obra ele fala sobre isso, em que ele teria tido um sonho que ele se vê como sendo o seu próprio bisavô, que foi um cônsul romano que viveu um pouco tempo atrás, não foi tão distante, ele teria desencarnado aproximadamente uns 100 anos antes do acontecimento que está se dando de Emmanuel, do momento presente que descreve a obra, do período como Públio Cornélio Lentulus, teria desencarnado em 63 a.C. E esse bisavô dele, ele arrancava os olhos dos escravos. Esse cônsul. E ele sonha que ele teria sido esse bisavô dele. E a narrativa vai se dar, eu não vou contar detalhes, porque nós vamos ter a oportunidade de, no mês que vem, junto com Álvaro Mordecai, mergulharmos nessa história, mas ela se passa no século I da era cristã, aonde Emmanuel vai apresentar a história de um senador romano que se muda para a Palestina, e na Palestina ele vai ter uma história muito forte, marcada por muitos episódios de muita dor. Ele é definido no texto como um senador orgulhoso, vaidoso, e a sua existência é um processo sucessivo de dores
na tentativa de quebrar as resistências desse senador para que ele mude a sua história. Ele tem como personagem também central da história um espírito feminino, uma mulher maravilhosa, que é sua esposa, né? É um espírito, mas que nessa encarnação vem como mulher, é Lívia. E essa alma doce que o acompanha nessa encarnação tem uma profunda relação com ele, e eles se elegem mutuamente na condição de almas gêmeas. O conceito de almas gêmeas não é um conceito antidoutrinário, porque são as almas que se elegem, então não é antidoutrinário, mas o conceito de metades eternas, sim, que é aquele que não é as pessoas, não seriam as pessoas que se elegeriam, mas Deus determinaria desde o princípio que um está consagrado ao outro. Isso não seria doutrinário, mas a eleição por parte dos indivíduos, isso é plenamente doutrinário. Então, em 1940, é quando a gente vai receber a primeira dessas 5 obras, narrando a história desse senador e sua esposa, Lívia. A história vai ter alguns momentos bastante dramáticos. Lívia vai desencarnar numa condição bem forte na história, e o senador segue sozinho. Ele fica só sem ela. E ele vai curtir uns anos de remorso por muitas coisas que ele fez. Depois que ela desencarna, ele vai descobrir muitas coisas que ele não deveria ter feito. E essa primeira obra, a gente vai ter a oportunidade de estudar no terceiro final de semana do mês que vem, terceiro sábado do próximo mês de maio. O Álvaro Mordecai vai estar com a gente, junto comigo. A gente vai fazer umas discussões só sobre essa obra. Nós temos também um segundo livro que foi recebido no ano seguinte, em 1941. A obra de 1941 chama-se 50 anos depois, então tem há 2000 anos. Inclusive tem uma curiosidade, hoje quando o pessoal coloca há 2000 anos, nem sempre colocam reticências após os 2000 anos. Quando você fala há 2000 anos é uma coisa, mas quando você diz há 2000 anos e põe as reticências, você evoca lembranças. É como alguém querendo recordar algo que aconteceu há muito tempo atrás. Essa é a primeira delas. A segunda, de 1941, ano seguinte, 50 anos depois, é uma nova história. Também se passa na mesma região de Roma. Os personagens são bastante romanos. Evidentemente, tem personagens que não são romanos. O personagem Nestório, por exemplo, que é o instrutor de Célia na obra, ele é um escravo grego, ele nem é romano. Nem é um personagem tão relevante dentro da história, ele não é um personagem central. No primeiro livro, há 2000 anos, ele é um personagem central da obra. No livro 50 anos depois, o personagem central é Célia, que não é Lívia. Lívia, a mulher de Públio, não voltou mais. Não. Célia é outro personagem que aparece como sendo uma alma fantástica, que dá um testemunho maravilhoso nessa obra de renúncia de tudo. Ela passa por um processo de perseguição muito grande. Quem se sente incompreendido, é muito bom ler 50 anos depois. É uma obra que mexe demais com a gente. E no mês seguinte, no mês de... aqui é maio, no mês de junho, no terceiro final de semana do mês de junho, nós vamos estudar a obra 50 anos depois. Nossa live vai ser especificamente sobre 50 anos depois, e o Paulo Winter vai trabalhar com a gente discutindo o conteúdo dessa obra 50 anos depois. Ali a gente vai encontrar expressões do cristianismo nascente, as primeiras informações que a gente tem sobre as primeiras instituições cristãs, já um pouquinho tortas, elas vão aparecer aí nessa obra 50 anos depois. E Célia apresenta-se como sendo, meu Deus, que modelo de mulher excepcional é essa? Incrível! Então, o primeiro vem em 1940.
O segundo romance histórico vem no ano seguinte, 1941. O terceiro romance histórico vem no ano seguinte, 1942. É, de todos os 5 romances, o mais forte em termos de informações mediúnicas. É chamado o best-seller entre os romances que a gente tem de Emmanuel. O livro se chama Paulo e Estevão. Uma obra imensa de mais de 500 páginas. Uma obra que foi recebida de maneira bastante singular. Chico, durante 9 meses, recebeu essa obra e ele teve muitas oportunidades de ter experiências mediúnicas muito intensas. No livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, ela narra que quando ela escrevia os romances, Ivone Pereira também médium de psicografia e de desdobramento, ela conta que quando ela ia escrever as obras, o mentor que escrevia as obras, chamado Charles, ele primeiro pegava Ivone, retirava do corpo e a levava para o mundo espiritual. Ela via as cenas, ela via os personagens, ela via os ambientes, ela via toda a ambiência que depois ela iria psicografar. E Charles dizia para Ivone que ele fazia isso com um objetivo, para que ela tivesse mais intimidade com a história e que na hora que ela fosse escrever, fosse mais fácil com que ele passasse as informações, porque ela teria visto as cenas antes de escrevê-las. A mesma coisa aconteceu em Paulo e Estevão. Várias passagens que a obra possui, elas foram apresentadas para que Chico visse essas cenas e na hora que ele pudesse escrever, essas cenas estivessem de maneira mais efetivamente produzidas na condição de que a psicografia fosse o mais fiel possível. A obra Paulo e Estevão, ela tem toda essa dimensão, todo esse relevo diante da literatura espírita, porque ela é uma espécie de resgate da importância de Estevão para o cristianismo. Estevão praticamente não aparece no Novo Testamento. Há pouquíssima informação sobre ele, dizendo que ele seria um diácono que foi tido como o primeiro mártir da igreja cristã. É só isso que tem, que ele foi condenado à morte, porque os homens do templo decidiram que ele deveria ser condenado. Pedro foi preso, João foi expulso para a Grécia, expulso de Jerusalém, e Estevão foi condenado ao apedrejamento. Mas não há nenhum outro detalhe sobre isso. A história dos Atos dos Apóstolos é muito pálida em relação a Estevão. E essa obra vai fazer o resgate de quem é ele, vai apresentar para nós quem é esse personagem tão significativo para a história do cristianismo. E isso é muito importante para que a gente consiga ter uma dimensão das companhias espirituais das quais Paulo se servia para a produção do seu material. As cartas de Paulo, no dizer da obra Paulo e Estevão, foram inspiradas por Estevão e pela sua irmã Abigail. Essa é a história dos bastidores do Ato dos Apóstolos. É a história que conta a vida de Saulo e a transformação dele em Paulo de Tarso. E conta a relação dele com Estevão e com a irmã de Estevão, Abigail. Todo o processo de conexão espiritual que Paulo vivia naquela época com as pessoas em seu derredor. E você vai vendo a construção do homem extraordinário que Paulo se tornou no curso do tempo que essa obra vai sendo lida. A gente vai adentrando nas características das suas viagens, das situações embaraçosas que muitas vezes Paulo passava e que precisava de um apoio espiritual muito grande para que ele pudesse suportar as pressões que a gente teria. Então, essa obra chamada Paulo e Estevão acaba sendo uma obra muito interessante e nós vamos estudá-la no mês de julho. O Daniel Magnusson vai estar com a gente
fazendo o estudo específico dessa obra, chamada Paulo e Estevão. Depois nós temos um hiato de um ano, porque Paulo e Estevão foi em 42. Em 43 não tem nenhum romance, mas tem um em 44. Em 1944, Chico receberia o quarto desses romances. É um romance bem diferente dos outros, porque os outros 3 romances, eles são romances classificados como romances romanos. Por que romances romanos? Porque eles se passam em Roma. Há 2000 anos, é em Roma. 50 anos depois, é um romance da época do Império Romano, é também em Roma. Paulo e Estevão se passa não especificamente em Roma, mas no cenário do Império Romano. O Império Romano está como pano de fundo dessa obra, então é do mesmo período histórico, é daquela mesma época. Então ali você tem há 2000 anos, que é no período do Cristo encarnado, 50 anos depois, que é 50 anos depois da crucificação, né? Quer dizer, 50 anos depois daquilo acontecido, depois da história de 2000 anos, e você vai ter Paulo e Estevão entre esses dois, quer dizer, eles todos se passam naquela fronteira entre o século I e o século II do cristianismo. Eles são muito próximos em termos temporais e são também todos eles vinculados na história com o povo, com o Império Romano, até porque Emmanuel, por ter uma característica muito forte de ser um senador romano, ele traz muito da história de Roma para dentro dos seus livros. Mas a quarta das obras, chamado Quarto Romance de Emmanuel, não é mais um romance romano. Esse quarto romance ele já vai acontecer no século XVII, bem depois, muito longe. É uma outra história. Os que leem dizem que esse é o que mais emociona. As pessoas que costumam ter acesso a essa literatura dizem o que se mais chora, o que a gente mais sente é renúncia. Porque o próprio livro já denota tudo. Renúncia é a história de um espírito extremamente evoluído, extremamente numa condição espiritual muito superior, que decide renunciar à condição que ela está para mergulhar na carne, para tentar resgatar seu amor que ficou para trás. Então, Alcione, que é essa personagem, que segundo dizem é a encarnação de Célia, não é Lívia. Lívia não teria voltado, mas Célia mergulha na terra para tentar resgatar seu amado Carlos, que ficou para a retaguarda. Um personagem muito importante no livro Renúncia é o companheiro chamado Padre Damiano, que é um aconselhador de Alcione, um homem bastante interessante, que está presente nessa narrativa de muitas renúncias, de muitas dores. Quando a gente lê isso, não acredito, ele fez isso com ela. Não, eu não acredito. E assim, a história de um amor e da dureza do coração humano, de quanto você é capaz de renunciar para buscar alguém que ficou na retaguarda, e quanto esse alguém pode não entender, não compreender, não corresponder às renúncias que você faz para vir buscá-lo na escuridão. Aqueles de nós que temos muitas dificuldades, às vezes familiares, dramas profundos de incompreensão em família, encontramos de repente no livro Renúncia as chaves que às vezes buscamos para o entendimento das nossas próprias histórias. Esses romances, então, parecem ter acabado, porque é 1940, 41, 42, 44, e aí acabou. Não tem mais. Passa 45, 46, 47, 48. Quando em 1953, olha só, 13 anos depois do primeiro romance ter sido recebido, vem o último dos 5, chamado Ave Cristo. Ave Cristo, aqueles que anseiam a glória de Deus. A glória de morrer em teu nome te saúdam e te glorificam.
Essa é uma obra que vai falar do cristianismo do século III. É um pequenino salto na história, encontrando personagens cristãos no século III. O livro Renúncia, ele vai ser estudado por nós no mês de agosto. Não, Renúncia será em setembro. Renúncia vai ser o último, por conta das questões históricas, negando a sequência cronológica das obras. Renúncia vai ser em setembro e quem vai estar conosco é o Saulo. O nosso companheiro Saulo, que todos já devem ter conhecido nas lives, vai estar com a gente para estudar Renúncia no mês de setembro. E o livro Ave Cristo é uma obra que vai falar do cristianismo no século III. Ele traz alguns personagens muito importantes. Nós temos nessa obra um personagem muito forte na primeira parte da obra, chamado Irmão Corvino Velho. O Irmão Corvino I é um cristão excepcional, maravilhoso. Ele só está na primeira parte do livro, eu não vou contar porquê, mas ele só está na primeira parte. E esse Irmão Corvino, ele é um velho de barbas brancas, muito amoroso e de olhos azuis. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou melhor, não é mera coincidência. Segundo se diz, esse personagem é a encarnação anterior de Bezerra de Menezes. Irmão Corvino Velho seria ele. Ali nós vamos encontrar vários personagens do Espiritismo presentes nessa obra. Nós vamos ter ali a presença de Eurípides Barçanufo. Ele está presente nessa obra como uma criança pequena. Ele é um garoto pequeno. Nós vamos ter a presença de um personagem muito importante, um sábio grego chamado Basílio, que tem toda uma visão da vida muito espiritualizada, cristão. Esse Basílio também é um personagem importante da obra Ave Cristo, que nós haveremos de estudá-la também no mês de agosto. Quem vai estar conosco no mês de agosto, junto, estudando Ave Cristo, debulhando essa obra, é o nosso querido amigo Arthur Valadares. Acredito que todos conhecem, de São Carlos. Arthur Valadares está presente numa série de lives por aí. Então, o Arthur vai estar conosco. Então, resumidamente, há 2000 anos o Álvaro Mordecai vai estar conosco. O Álvaro vive nas lives por aí. 50 anos depois, o Paulo Winter, de Conchal, de São Paulo, vai estar com a gente. Depois, o Paulo Estevão, nós vamos ter o Daniel Magnusson, que vai estar com a gente. Também ele é de São Paulo. Nós vamos ter no livro Ave Cristo, no mês de agosto, o Arthur Valadares, e no mês de setembro, o Renúncia, com o Saulo César, que vai estar com a gente. Esses romances, eles às vezes são classificados de maneira distinta. Uns separam nos romances romanos. Quais são os romances romanos? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo Estevão. Esses 4 são romances romanos. Isso é uma maneira. Renúncia não é um romance romano. Mas tem uma outra maneira de classificar. Quais são os romances em que Emmanuel é personagem? O próprio autor é personagem dessas obras. Aí se redivide. Então, são desses 5, 4. O único dos romances em que Emmanuel não está presente é o livro Paulo e Estevão. Em há 2000 anos, ele é o personagem Públio Lentulus, o personagem central da obra. Na obra, 50 anos depois, ele seria Nestório, o escravo grego que é amigo de Célia, o servo dela, o conselheiro de Célia. No livro Ave Cristo, ele seria Basílio, esse sábio grego que estaria acompanhando a narrativa da história, trazendo grandes contribuições no desenvolvimento do romance. E no último deles, no Renúncia, ele é o famoso padre Damiano, que faz aquele momento de reflexão junto com a personagem Alcione, para que ela consiga realmente obter êxito na sua capacidade de compreender ou de tentar compreender
as dores que o seu amado tanto lhe impunha. Essas questões todas são muito interessantes, mas essas preocupações sobre as encarnações de Emmanuel, elas às vezes se esbarram numa questão mais de curiosidade. Pouco importa para nós o que ele foi, o que ele deixou de ser, porque às vezes as pessoas ficam tão ávidas, mas ele foi quem, deixou de ser quem, ele era quem, deixou de ser. E isso acaba desgastando muito, porque a gente acaba saindo do foco. O nosso foco é a transformação moral, e a gente fica atrás de dados históricos, tentando costurar isso. Mas nós temos uma obra que é de 2017, essa obra foi feita depois da desencarnação de Chico, e essa obra chama-se Deus Conosco. Por que o nome dessa obra? Porque Emmanuel, em hebraico, significa Deus Conosco. Quando você pega lá nos evangelhos, é dito, e terás um filho, e lhe darás o nome de... Não é Jesus que está. Lhe darás o nome de Emmanuel, Deus conosco. Mas isso é uma denominação, não é o nome efetivo dele, porque depois o nome dele fica sendo Jesus, Yeshua, de maneira mais efetiva, né? Bom, então, Emmanuel, que significa Deus conosco, traduzindo para o português, vai dar nome a essa obra de 2017. E essa obra de 2017, da qual eu não dou garantia de veracidade, ela diz que existem muitos bilhetes, muitas mensagens avulsas, muitos textos que foram apresentados por Emmanuel numa série de situações a Chico, e essas informações que ele nos oferece permite com que as pessoas consigam costurar uma série de encarnações de Emmanuel. Eu não dou garantia de que seja verdade, mas eu vou deixar aqui porque essa obra existe até para a gente saber. Então, lá nessa obra, ele cita 10 encarnações diferentes de Emmanuel. Algumas realmente estão na literatura apresentadas assim. Outras não estão apresentadas e são ditas que Chico teria falado. E outras são amarrações feitas em outras obras por outros médiuns, que a gente também não pode dar certeza sobre isso. Mas nesse livro, Deus Conosco, diz que a primeira encarnação de Emmanuel teria sido 9 séculos antes do nascimento de Jesus. Ele teria nascido na Síria. O nome dele seria Simas. E ele seria um sacerdote ligado a Semíramis, aquela que depois iria ser a mulher de Nabucodonosor. A segunda dessas encarnações seria já no livro Há 2000 anos. Essa dá para a gente ter mais consistência, porque é o próprio Emmanuel falando sobre a encarnação dele como seu bisavô, onde ele teria sido Públio Lentulus Cornelius Sura, não é? A terceira dessas existências já é ele como Públio Lentulus Cornelius, que é o senador romano, personagem central da obra Há 2000 anos. A quarta dessas histórias, dessas encarnações, ele seria o escravo Nestório do livro 50 anos depois, próximo ali da Célia como personagem central. Ele um personagem secundário. A quinta das encarnações seria como Basílio, aquele sábio que aparece na obra com toda uma experiência, ele vai adotar uma criança que vai ser abandonada. Então tem todo um conjunto de histórias sobre esse personagem Basílio. Depois tem uma sexta encarnação dele, que eu sinceramente não sei de onde que essa obra tirou, não aparece, a conexão não está em nenhuma obra de Emmanuel, não cita nenhum bilhete, mas diz que ele teria sido um santo da igreja chamado Remígio, e ele então teria vivido na época do século VI, mais ou menos, e teria vivido na região da França, onde hoje é a França. A sétima das encarnações seria no Brasil, na condição de Padre Manuel da Nóbrega. Essa é bem conhecida, já existem muitas citações dessa encarnação de Emmanuel. Amor e Sabedoria de Emmanuel, uma outra obra que trabalha muito isso e traz muitas conexões entre Emmanuel e Padre Manuel da Nóbrega. A oitava dessas existências seria a do Padre Damiano, o personagem lá, o aconselhador
de Alcione na obra Renúncia. E depois tem outras 2 encarnações que também aparecem, mas nós não temos uma literatura assim satisfatória para dar um suporte efetivo. E a 9ª seria Jean-Jacques Tourville, que era um sacerdote da época da Revolução Francesa, que conseguiu até não ser sacrificado. A Revolução Francesa sacrificou muitos sacerdotes, e ele teria sido um grande educador, uma pessoa assim, bastante iluminada nesse período. E aí, quando aconteceu a Revolução, ele consegue não ser sacrificado na Revolução e vai desencarnar já velhinho, noutra condição. E a última dessas encarnações, segundo bilhetes que existe trocados entre Chico e Emmanuel, ele teria colocado isso em algumas anotações, ele tem uma mensagem chamada O Sacerdote Católico que Fui. E em cima dessa mensagem, o pessoal tirou uma informação dizendo que ele teria sido Padre Amaro. Não confundir com memória de Padre Amaro. O Padre Amaro seria um padre que viveu no Pará. Foi contemporâneo de Bezerra de Menezes. E esse padre, assim, teve toda uma história. E nessa mensagem, o sacerdote católico que fui, Emmanuel traz algumas informações preciosas sobre esse momento da sua vida. Mas existe um ponto que é muito importante que a gente não esqueça nessa nossa discussão. O que resultou de tudo isso? Qual foi o resultado de todo esse trabalho? O resultado do trabalho feito por Emmanuel, o esforço de Chico, não ficou perdido. As 412 obras que ele trouxe revolucionaram o Espiritismo. Deram uma visão muito mais abrangente do que seja a vida espiritual. Ofereceram para os brasileiros uma literatura farta e de qualidade, para que nós nos apropriássemos de maneira bastante efetiva do que fosse efetivamente o Espiritismo. Grande parte da divulgação do Espiritismo no Brasil, e daqui do Brasil para o mundo, nós devemos a um homem, Chico Xavier, a um espírito, Emmanuel. Se o Espiritismo tem a pujança que tem no Brasil, Chico Xavier está por trás de toda essa pujança que esse movimento possui. Suas obras sobre o mundo espiritual, suas obras construídas sobre a questão das análises do Evangelho, a literatura que ele pôde produzir de estudos, tanto das obras doutrinárias como os outros livros de estudo que ele pôde fazer, os seus romances históricos quebraram as algemas de resistência que existiam com relação ao Espiritismo e levaram a mensagem espírita para muito mais pessoas. Não era mais preciso saber francês, não era mais necessário ter erudição para ler nos originais. As obras em profusão foram espalhadas pelo Brasil inteiro e o Brasil tornou-se profundo conhecedor da mensagem dos Espíritos. Chico Xavier, ao longo de sua vida, pôde, portanto, contribuir de maneira indelével para o desenvolvimento dessa mensagem tão extraordinária que é o Espiritismo. Nós temos uma dívida impagável com Chico, porque ele abriu mão de tudo em favor de divulgar essa mensagem. Ele deixou para nós alguns exemplos importantíssimos, como, por exemplo, o exemplo da humildade. A história de Chico é uma história de humildade do começo ao fim. E as obras que foram escritas sobre sua vida dão conta da humildade que esse homem possuía, que era legítima, não era falsa. Às vezes a gente quer parafrasear Chico, mas não fica legal. Porque ele era ele, então quando ele dizia ficava bacana, mas a gente quando diz soa falso, porque dentro de nós não existe a humildade que ele tinha. Então quando ele dizia as coisas, Chico, quem vai ser seu substituto? Isso não sou ninguém. Isso é igual perguntar para um capim, capim, quem é o teu substituto? E eu, quem é o substituto do capim? O capim é outro capim. Então, mas isso nele era verdade. Eu tive a oportunidade, de ver uma coisa muito interessante. No Museu de Objetos do Movimento Espírita, eu vi lá
um relógio que pertenceu a Chico Xavier, um relógio que foi dele. Nesse relógio havia uma dedicatória, escrita assim na dedicatória: ao querido médium Chico Xavier e a Emmanuel com votos de gratidão, fulano de tal. O cara mandou abrir, gravar no relógio isso. O Chico recebeu o relógio e pegou, não sei se foi uma faca, se foi sei lá, pegou alguma coisa e ele raspou do relógio a palavra querido, porque ele disse que ele não era merecedor de ser querido. Então ficou só assim, ao raspado, médium Chico Xavier. Então ele tinha dentro dele isso de maneira muito clara, muito clara. E ele, portanto, era profundamente humilde e desprendido de tudo. Você nunca viu Chico se prevalecendo do movimento espírita para nada. Ele doou todos os direitos autorais de tudo que ele tinha. Ele sempre teve uma vida absolutamente modesta e nunca aceitou um centavo do movimento espírita. Nada, nada, nada. Ele nunca teve nenhuma vantagem de nada. Esse desprendimento é o segundo grande exemplo que ele deixa. O terceiro grande exemplo, dedicação. A dedicação dele é impressionante. Ele terminava de fazer o trabalho, ele ia consolar mais pessoas e depois mais pessoas. As pessoas na fila ficavam horas para serem ouvidas por ele. E ele atendia todas as pessoas, às vezes até o sol raiar. Ele nunca desistiu do trabalho de fazer o que ele tinha para fazer. Ele tinha isso como uma grande missão e ele acolhia a todas as pessoas. Tem uma história muito interessante que fala que tinha um cara que ficava lá, que era perturbado e que ficava na fila para querer falar com o Chico. Chamava Jorge. Não à toa. Perturbado. Então, esse Jorge ficava na fila e ele era muito mal cheiroso. Quando ele entrava na fila, as pessoas se afastavam para lá, para trás do Jorge, para cá, para frente, dava um vácuo, porque ele tinha um mau cheiro péssimo. E aí o Chico, o Jorge ficava na fila, querendo falar com todo mundo. Ei, Calypso, não, depois a gente fala, não. Aí todo mundo fugia dele, ele vinha conversar. Toma, pega o dinheiro, vai comprar um doce para ti, vai comprar um refrigerante, sai. Porque ele era muito desconfortável na convivência. E aí ele ficava na fila, junto com aquele monte de gente. Quando dava umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, chegava a vez do Jorge. Jorge, como é que estão as coisas? Ah, tá tudo bem. Só besteira, o Jorge só falava bobagem. Não dizia nada de positivo. Só assim, e o teu cachorro? Ah, o meu cachorro, Chico, meu cachorro morreu. Oh, morreu o cachorro. Então me dá um abraço. Aí dá um abraço. Aquele homem fedido e assim. Quando acabava, não tinha mais o que dizer. Que mais, Jorge? Que mais? Ah, tem mais tal coisa. Aí, e assim, até que não tinha mais nada para o Jorge dizer. Aí ele dizia, que mais, Jorge? Aí o Jorge disse, não. Acabou, Chico. Tudo que eu tinha para falar, já falei. Não tem nada para falar. Mas nada, não. Então agora me diz um verso. Aí lá o Jorge ia dizer verso, o Chico achava ótimo. E aí foram reclamar com o Chico. Chico, cheio de pessoas que perderam parente na fila. Cheio de pessoas, cheio de problemas. Se você ficar aí perdendo tempo com esse cara que nem entende o que está acontecendo, é perturbado. Você podia dar atenção mais para as pessoas que estão aí na fila, que perderam parentes. Aí, disse, mas o que é que aí o Chico disse, mas o que é que eu posso fazer? Vocês não querem conversar com o Jorge? Então eu tenho que conversar com ele. Se vocês querem que eu atenda as pessoas, converse com o Jorge. Atendam o Jorge, que me sobra mais tempo para atender as pessoas. Então Chico era de uma renúncia. Ele renunciou a todas as coisas. Então, a primeira das grandes lições, a humildade. A segunda, o desprendimento. A terceira, a dedicação ao trabalho. A quarta, a renúncia. Ele renunciou a tudo que a vida poderia oferecer de vantagens para viver absolutamente para o trabalho da comunicação que os espíritos lhe ofereciam. Sua vida foi integralmente para oferecer ao mundo o conteúdo de suas obras. E a quinta e última lição que ele nos deixou, a caridade. Ele tinha um dom de ajudar os necessitados, de se dedicar às pessoas de maneira impressionante. É conhecido o trabalho de Chico no socorro às famílias mais pobres, a atividade assistencial que o Chico promovia de maneira muito forte.
é muito interessante. Então, de todas essas 5 lições que ele tem, houve um resultado disso. Os espíritos obsessores que perturbavam Chico e que queriam, de alguma maneira, atrapalhar a obra, perturbavam as pessoas em derredor dele para poder atingi-lo. E chamavam Chico por uma palavra: o invencível. O invencível. Aquele homem frágil, franzino, doente, aparentemente nascido num local sem a menor perspectiva, com tantas adversidades que dava a sensação de que ele não seria efetivamente o realizador de nada de grandioso, deixou o maior legado espiritual que nós poderíamos esperar. Portanto, é impossível separar a obra de Chico da obra de Emmanuel, ou separar a obra de Emmanuel da obra de Chico. Os dois juntos fizeram um trabalho magistral. É por isso que nas nossas próximas 5 semanas, nós vamos oferecer a oportunidade a nós próprios de mergulharmos no conteúdo dessas vidas e dessas obras, para que a gente possa tirar as gemas preciosas que estão contidas em cada uma dessas peças literárias extraordinárias que Emmanuel nos legou. Deixamos, portanto, aqui o convite para todos nós, para nós adentrarmos, já começarmos a ler nesse mês que vai agora, está na metade, até a metade do mês que vem, de maio, lermos o romance Há 2000 anos, para a gente ter a memória bastante viva de tudo que nós iremos conversar no nosso final, no 3º sábado do mês de maio, junto com o nosso querido amigo Álvaro Borderray. Fica aqui o meu convite a todos, que Deus nos abençoe nessa tarefa e que as bênçãos dos céus estejam sobre todos nós, para que nessa leitura a gente consiga se apropriar daquilo que é mais importante para o nosso trabalho de transformação interior. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe. Gratidão, Elahá, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos. E nós vamos agora para as perguntas, né? A primeira pergunta vem lá da Web Rádio Fraternidade. É a Graça Maria Esteves. Já ouvi que Emmanuel suspende as materializações também para poupar o desgaste físico do Chico, pela doação de ectoplasma. É verdade? Indiscutivelmente, as materializações geram um grande desgaste no médium, mas esse não é o principal motivo. Isso interfere? Interfere. Um médium, depois de um trabalho de materialização, está exausto. A doação de fluidos é muito forte. Muitos dos médiuns de materialização, como Florence Cook, William, Daniel Douglas Home, Eusápia Paladino e tantos outros grandes médiuns de materialização relatam a exaustão após os fenômenos mediúnicos que aconteciam. Isso realmente, de fato, poderia atrapalhar a produção do Chico. Mas a principal razão era que a gente não perdesse o foco, para que a gente não se prendesse nos fenômenos externos, na expectativa de que o melhor a saber é que existe materialização, porque outros médiuns fantásticos de materialização que já tivemos, como esses que eu citei, e além deles temos também Ana Prado no Pará, fizeram materializações incríveis, não são conhecidos. Que mensagem deixaram? Estão esquecidos. Então a gente percebe que o fenômeno convence, mas ele não converte. O que converte as criaturas é a lógica, é o livro, são as ideias. E ele estava sendo realmente chamado para fazer esse trabalho. Se Chico tivesse produzido materializações a vida inteira, como Peixotinho fez, nós talvez mal o conhecêssemos de nome. Agora nós temos uma pergunta lá de Conchal. Olha só de quem ela é. Paulo Iter Geli. Geli. Paulo Iter Geli. Elahá. Dentre as características dos romances de Emmanuel que você apresentou, qual você considera a mais importante?
Depende do enfoque. Se for para o movimento espírita, o mais importante, indiscutivelmente, é Paulo e Estevão, do ponto de vista do movimento espírita. Se for o mais emocionante, é Renúncia. O que mais mexe com a gente, que é mais próximo da nossa realidade, é um romance mais perto da nossa sociedade e que tem essa distância da sombra com a luz. O que fala mais perto dos nossos corações seria Renúncia. O mais forte em termos de impacto é Há 2000 anos. Esse é muito forte pelo encontro de Públio com Jesus. Agora, para mim, o que mais me emocionou, o que mais mexeu comigo, o que eu chorei mais, foi 50 anos depois. Foi o romance que me destroçou por dentro. Então, são romances impressionantes e que cada um, dentro do seu contexto, tem a sua visão distinta. E aí, Paulo, você se prepare, porque 50 anos depois vai ser com você. Sem som. Isso mesmo. Continuando com as perguntas lá pelo canal da Fero, Céu Barros. Olá, Jorge. Dado o grau de evolução e trabalho do Espírito Emmanuel, pergunto, por que ele, todavia, não está ao lado de Lívia no plano superior? Emmanuel continua seu trabalho conosco até os dias de hoje, trabalhando depois do desencarne do nosso querido Chico Xavier. Então, quando houve a encarnação dele com Lívia, Lívia já era um espírito bem mais elevado do que Públio Lentulus. Ele vem de uma encarnação anterior, na qual ele seria um cônsul romano com sinais de crueldade. E Lívia, uma entidade já de uma evolução significativa. Há um incidente no livro Há 2000 anos que amplia a distância entre eles. Lívia, em função do sofrimento, eleva-se espiritualmente. E Emmanuel se afunda no erro. E aí afasta a presença de um em relação ao outro. Eles ficam ainda mais afastados espiritualmente. Ao longo do tempo, Emmanuel tem feito um trabalho maravilhoso de subida da escuridão na direção da luz. Tem feito uma coisa incrível. Ele é o grande evangelizador do Brasil, desde a época que ele era padre Manuel da Nóbrega. Esse trabalho de evangelizar o Brasil já estava, de certa maneira, vinculado a ele. Então, ele vem subindo para chegar perto de Lívia. Mas o problema é que Lívia não está parada. Ele dá um passo, ela dá um, ela dá um passo, ela dá outro. Então, a distância, eles vão subindo e a distância continua, porque ela não deixou de evoluir. Ela não está parada, sentada, esperando que ele chegue na evolução dela. Ela continua crescendo. E ele precisa fazer um esforço redobrado para acelerar a evolução dele, para que ele consiga ficar mais próximo dela. Ele tem se esforçado. Se nós percebermos o que o senador caminhou daquele período para hoje, nossa, ele avançou demais nesses 2000 anos. Mas ela também avançou. Então, a distância entre eles não desapareceu. E aí vai depender do curso do tempo para que ele consiga acelerar ainda mais seu processo de mudança íntima para merecer uma nova existência lá do seu grande amor. A próxima pergunta, lá do canal da Fero, é da Maristela Pupo Marque. Prezado Jorge, Eurípides Barçanufo não teria sido o escravo Rufo no livro Ave Cristo? Isso mesmo. Ele é Rufo no livro Ave Cristo. É isso mesmo. Ele eu falei que era uma criança. Não, ele é o escravo Rufo do livro Ave Cristo. Isso mesmo. Vamos a uma pergunta da Web Rádio Fraternidade. Daniel Rosa, de Assisa. A didática espiritual de Emmanuel, sendo coadjuvante e focando em protagonistas centrais de alto relevo moral, nos elucidaria sua magnificência nas lições morais que seus romances nos trouxeram?
Sem dúvida nenhuma. E ele ainda tem mais uma característica. Ele é tão generoso que ele aparece nos romances, mas ele não é o protagonista. Porque ele poderia contar a história com o foco nele. Quando ele conta a história de Célia, em que ele é Nestório, ele é o autor do livro, mas ele não se coloca na condição de destaque. Ele é personagem central em 2000 anos? É. Mas em 50 anos depois, ele não é mais. Nestório não é um personagem central. Quando você desloca no tempo e vai encontrá-lo depois no livro Ave Cristo, ele de novo não é personagem central. Então, veja a grandeza dele oferecer a história e a generosidade dele de dar como protagonista outro personagem que não ele. E quem é o personagem protagonista? Aquele que pode oferecer as melhores lições para o leitor. Aquele que pode oferecer ao leitor uma revisão significativa de valores a partir das renúncias e sacrifícios que os protagonistas exercem. Ok? Um grande exemplo de humildade, né? Nós vamos à última pergunta, Elahá, da Web Rádio Fraternidade também, o Ciro Caleb. O estudo dos romances será capítulo a cada obra? Não será assim. Nós não vamos dar conta de fazer isso assim. Nós vamos tomar a obra, então nós temos um encontro para tratar a obra como um todo. Então, quando for, acho que é 18 de maio, se não me engano, é o terceiro sábado de maio, nós vamos estudar o livro Há 2000 anos, de fio a pavio, do início ao fim. Nós vamos começar a live trabalhando lá no comecinho, quando ele está naquela conversa com os seus amigos do sonho que ele teve, e vamos terminar no final da tarde no Vesúvio, com as questões referentes à desencarnação do senador. Então, a gente vai trabalhar observando a obra como um todo. Não dá para a gente abrir capítulo a capítulo. É dia 15 de maio que a gente vai ter o nosso encontro. Nós temos mais uma pergunta. Falei que aquela era a última, mas nós temos uma última pergunta agora no canal da Fero. Maria Lessa. Os personagens desses 5 romances são os mesmos? Reencarnações dos mesmos espíritos? Não são. Raros são os que aparecem mais de uma vez. O senador Publio Lentulus aparece em alguns romances, que é próprio Emmanuel, aparece em 4, como eu já falei, no livro 50 anos depois, como Nestório, Basílio no Ave Cristo e o padre Damiano no Renúncia. E existem indícios, mas não é uma certeza, de que Alcione é Célia reencarnada. Então, são alguns personagens que aparecem mais de uma vez. Mas Jesus possui muitos espíritos a seu favor. Não é necessário repeti-los para trazer histórias grandiosas. Então, espíritos muito numerosos trabalham no processo de multiplicação da mensagem cristã. Então, não é sempre o mesmo grupo reencarnando, vivendo as mesmas experiências. Há muitas almas extraordinárias no papel de divulgar a mensagem cristã, muitas delas desconhecidas, sem que nós tenhamos sequer notícia de seus nomes. Muito bem. Nós, então, queremos agradecer a participação de todos, em todos esses canais onde estávamos, onde estamos ainda, o Movimento Espírita de Rondônia aqui presente conosco, e vamos, então, dar as últimas palavras para o Elahá, e já pedir que ele faça, então, a nossa prece final. Como palavras finais desse nosso momento de encontro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, e pedir a todos que já comecemos a fazer a leitura atenciosa do livro Há 2000 anos, para um aproveitamento mais efetivo da nossa live do dia 15, e que a gente faça efetivamente, não somente uma leitura, mas uma interpretação efetiva de quem somos nós dentro dessa narrativa. Que a gente não leia como se eles fossem personagens distantes de nós, mas perguntemos a nós próprios, quem sou eu nessa narrativa? Com qual desses personagens eu mais me pareço? Para que a gente consiga
aproveitar esse conteúdo para a nossa própria vivência e aproveitá-lo na nossa transformação, para que o livro não seja uma leitura apenas externa, mas que ele seja utilizado para fazer a nossa leitura íntima, que a gente consiga se ler dentro do romance e, assim, aproveitar efetivamente o objetivo de Emmanuel, que não é somente uma peça literária, mas é um instrumento de transformação e de mudança interior. Então, vamos fazer a nossa oração, Marcela? Vamos orar, então. Senhor das nossas vidas, a quem tudo pertence e em cujas mãos as nossas vidas se encontram depositadas. Senhor do universo e de todas as coisas, nosso soberano Senhor, que acompanha a nossa trajetória pela vida, que conhece o fio das nossas existências e que sabe de maneira como ninguém as inúmeras oportunidades que já recebemos para que nos levantemos diante de tua lei. Senhor da vida, somos nós, os teus filhos, aqueles mesmos a quem tu já concedeste tantas oportunidades para que se levantassem. Somos nós, que mais uma vez reunidos em prece, suplicamos a tua presença augusta derramada sobre as nossas vidas. Estende, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas almas e oferece a cada um de nós a oportunidade bendita de compreendermos de maneira mais clara as chances que tu estás nos oferecendo, as luzes que tens acendido nos nossos caminhos, para que aprendamos a andar na direção do bem. Auxilia-nos, Senhor, para que através do conteúdo que estas obras de Emmanuel nos oferecem, nós consigamos ler as nossas próprias almas, nós consigamos penetrar na intimidade dos nossos corações, para enfim podermos quebrar as algemas pesadas que ainda nos impedem aos voos extraordinários na direção da felicidade. Não deixa, Senhor, com que percamos mais esta oportunidade extraordinária que tu nos concedes para que nos levantemos diante de tua lei. Que tu, Senhor da vida, nos auxilies a sermos fortes o suficiente para, enfim, decidirmos a mudança das nossas existências. E assim, nos pormos de pé diante a vida, através dos inúmeros exemplos que tu nos has de conceder na leitura das obras que tu nos ofereces. Que os nossos corações possam se inspirar nos exemplos de renúncia, de abnegação, de espiritualidade superior e de propósitos divinos, para que os nossos corações se encham da tua presença e para que as nossas almas se percebam conectadas a ti como nunca estiveram. Que seja essa leitura, essa releitura dessas obras, a instrumentação que nos faltava para o passo decisivo nesses momentos que a humanidade tanto clama por almas comprometidas com a transformação da nossa sociedade. Infunde-nos assim o sentimento de dever para com a tua lei, para com a tua misericórdia, para com o investimento que tu fazes em nós, para que nós iniciemos o trabalho de devolução a ti de tudo que tu tens nos concedido. É por isso, Senhor, que hoje nós nos reunimos, não somente para te pedir que nos auxilies
a nos colocar de pé, mas também para te agradecer do fundo das nossas almas a vida de renúncias e de sacrifício de Chico Xavier, as suas inúmeras, incontáveis noites para que todas essas obras pudessem chegar até nós, das suas renúncias, dos seus silêncios, do seu choro que nunca ninguém percebeu, das inúmeras incompreensões e da vitória espiritual que ele teve, que nós não conseguimos divisar. E te agradecer, Senhor Emmanuel, que Emmanuel possa, no lugar onde estiver nesse momento, receber os nossos pleitos de gratidão por tudo que nos concedeu, pelos seus romances históricos, pelas suas outras obras trazidas até nós e por todo o trabalho de supervisão à obra de Chico. Emmanuel, muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus te proteja. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Emmanuel. Que o Senhor, tu, Senhor, possas estar conosco, possas nos envolver nessa nossa leitura, para que nós possamos tirar todos os frutos possíveis e assim inaugurarmos em nós o momento novo de podermos ser contados entre aqueles que verdadeiramente te servem. Senhor, protege os nossos corações, abençoa as nossas vidas e derrama a tua paz sobre toda a humanidade, tão carente de amor e tão sedenta de luz. Esteja o teu amor conosco, Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Já, Luciano, já encerrou?